aos 38 anos de idade, quando estava me preparando para ser mãe, para engravidar. Uma mulher que vivia para a obra, né, com uma vida de renúncia e de santidade. Foi uma missionária tomar um café comigo lá na empresa, em Foz, e ela me disse assim: Dani, tu vai passar por um vento muito forte. Só que esse vento não é para a morte, ele é para a cadeira que Deus tem para você. Para viver o que Deus tem para a sua vida é necessário você passar por esse processo. E eu pensei, bom, vales e desertos financeiros eu já passei, será que é outra coisa? Sim, já sei. Mal eu imaginei que eu ia passar pelo vale da sombra da morte. Foi terrível. Fiz um diagnóstico em julho de 2021, fiz vários exames, porque eu tinha tido um aborto espontâneo, né? 12 anos tentando engravidar e não entendia por quê. Saí do médico rindo, porque levei todos os exames e o médico disse: infertilidade sem causa. Não tem por que você não engravidar, você não tem problema nenhum. Saí do médico, 2 meses depois, chego de Maringá, porque eu sempre vinha para Maringá visitar a família, volto para Foz, vou tomar banho, que é o que acontece com muitas mulheres, senti um caroço na mama direita. Falei, meu Deus, o que é isso? Vou marcar médico. Marquei médico, fiz exames, deu calcificação benigna. Voltei para o médico falou, não é nada, é uma calcificação, vamos acompanhar a cada 6 meses. Mas eu chorei na frente do médico e falei, tem algo errado. Sabe, a gente sente quando tem algo errado. Sim. Ainda mais quando você tem a presença de Deus. A gente não se engana com nada. Eu sei que eu fui viajar, fomos para Floripa, final do ano, saí de férias. Quando eu voltei em janeiro, continuou crescendo. Você imagina, em outubro, dia 17 de outubro até janeiro, quando eu voltei da praia, ele já estava com 4 centímetros. Começou a dar na pele. Corri para o médico, fui para o hospital em Foz, Costa Cavalcante, marcando mais exames. Não dava o que era, dava calcificação, vários exames. Até que em março, janeiro, fevereiro, março, nós fizemos a biópsia, ali começou meu sofrimento. Tirou 3 pedaços da mama e mandamos para São Paulo. Mais 30 dias para chegar o exame. Quando chegou o diagnóstico em abril do ano passado, eu vi que a família foi toda para Foz, né? Eu falei, meu Deus, esse pessoal está fazendo o que aqui? Tem algo de errado. Eu peguei curiosa, fui no Google, né? Falei, porque eu li lá, carcinoma. Eu falei, a calcificação. Falou, calcificação, carcinoma? Só uma pergunta. Esse tipo de exame que saía, que era calcificação, não é a biópsia? Não, eram outros exames profundos também. Mas não tão igual a biópsia? Não, com esse de São Paulo, que é o mais eficaz, é esse que vai para São Paulo. Certo. Que é a histoquímica, né, que é um forte que faz. Quando eu peguei e fui digitar, eu estava sozinha. Eu entrei no banheiro e falei, tá estranho esse povo aqui. Digitei lá, carcinoma invasivo luminal B, câncer de mama maligno. Você imagina, eu não sentia minhas pernas, a minha cabeça começou a rodar, eu olhava para o céu e comecei a chorar, eu falei assim, como assim eu tô com câncer? Aos 38 anos? Senhor, cadê as promessas do Senhor na minha vida? O que é isso? Eu vou morrer? Acabou a minha vida? Eu sei que eu saí, o pessoal viu que eu tinha visto, veio tudo em cima de mim e eu falei, me deixa respirar. Eu preciso respirar. E eu fiquei tentando digerir, porque quando você recebe uma má notícia, tanto para nós como para os familiares, sim, porque eu lembro que eu liguei para o meu pai falou, filha, o que deu o exame? Eu falei, pai, não foi boa a notícia. Ele falou assim, não era isso que eu queria ouvir. Foi muito difícil dar a notícia para minha família. Porque eu fui saber que existem 7 tipos de câncer de mama. E o que eu fui diagnosticada é um dos mais graves. É o inflamatório. E esse mata. É aquele que não tem. Todos os médicos que eu passava falavam, é urgente, ela tem que correr fazer quimioterapia, é urgente. É perigoso já espalhar, não tem o que fazer. Eu sei que eu vim para Maringá, a família fez eu vim para cá para começar o tratamento. Primeiro dia no Hospital do Câncer, eu olhei e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Porque há anos antes, uns 14 anos antes, eu perdi meu avô no Hospital do Câncer, com câncer no intestino aos 61 anos de idade. Eu era nova convertida, levava as fotos do meu avô para orar, e as missionárias falavam para mim, Deus vai recolher seu avô e não vai demorar muito. Meu avô aceitou Jesus através da minha vida. Deus fez todo um trabalhar na vida do meu avô antes de recolher ele. A minha avó materna, na mesma época que o meu avô ficou doente, ela também ficou doente. Ela foi para UTI em coma.
Ficou 15 dias em coma no UTI. E minha mãe só chorava. Porque aquela pessoa que tem mágoa da outra, ela começa a chorar e fica desesperada quando acontece algo. E Deus falando comigo, a tua avó não vou levar agora. Porque eu tenho que trabalhar nela e na sua mãe, porque elas precisam se perdoar. Mas o teu avô paterno eu vou levar, vou recolher. Então, o meu avô que estava bem começou a ficar ruim, né? Deus foi trabalhando no meu avô. E a minha avó que estava em coma saiu do coma e durou mais 2 anos. Porque ela e minha mãe precisavam se perdoar. Sabe como minha avó faleceu? Ela acordou de manhã, minha tia fez um café com leite para ela, levou fora na cadeira diária. Sim. Ela tomou o café com leite, minha tia entrou. Ela deixou a xícara dela, assim, do lado da cadeira. Minha tia voltou lá, ela estava morta. Morreu sentadinha na cadeira. Descansou. Então, eu falo assim, que para cada um de nós, Deus tem um propósito. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse podcast hoje, que você não é obra do acaso. Que Deus tem um plano para a sua vida. Só que você deve se permitir ser transformado por Deus. Você deve aceitar os processos de Deus na sua vida, por mais amargos que sejam. Ninguém amadurece sorrindo. Nós amadurecemos no ventre da dor. A dor é que faz com que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se torne um ser humano melhor. Você acha que Deus, ele permite a questão dos fardos, né? Ele permite pessoas ter fardos que aguente carregar? Você entende dessa forma também, como dizem? Deus não vai te dar um fardo que você não aguenta carregar. Apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne dele, que é mencionado na Bíblia, mas não fala qual era. Então a gente sabe que todos nós teremos um espinho na nossa carne. Todos nós temos uma cruz para carregar. Jesus disse que aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim. Agora eu quero voltar falando sobre esse processo, porque eu vejo que tem muitas pessoas que eu nem imaginava que estão passando pelo vale da enfermidade. Tem pessoas que a gente encontra no dia a dia que a gente nem imagina, que estão vivendo conflitos terríveis na sua vida. E eu entendi que Deus me curou para trabalhar para Ele, para ser instrumento dEle para impactar outras vidas e para ajudar outras vidas durante o processo. Quando eu comecei o tratamento no Hospital do Câncer, eu tinha um cabelão enorme. Imagina eu, congreguei na Assembleia de Deus mais de 10 anos, cuidava daquele cabelo. Quando eu soube que ia cair meu cabelo, eu chorei 1 mês. Eu chorava de gritar no banheiro. Eu falava, meu cabelo, não, Senhor, meu cabelo. Mas não tinha, eu tive que viver todo o processo. Porque o câncer que eu fui diagnosticada, ele foi muito grave. Então, foram 4 quimioterapias vermelhas e 12 quimioterapias brancas. Quando eu comecei o tratamento, eu falei, será que eu vou suportar essa medicação? Sabe, aquela preocupação, porque muitos começam o tratamento porque são muitas reações de um tratamento. Você fala, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ter enjoo? Será que eu não vou suportar meu corpo? Será que eu vou emagrecer? O que vai acontecer? Nas químios vermelhas, eu tive aceleração no coração, eu tive calafrio, eu acordava com dores fortíssimas de estômago, eu não conseguia dormir. E as químios vermelhas, ela começou a matar as células. Então, você imagina que minha mama começou a ficar preta. Ela começou a escurecer e eu tenho fotos, é horrível, sabe? Hoje eu olho e falo, meu Deus, fui eu que passei por isso, sabe? E hoje eu vejo que Deus me carregou no colo no processo. Mas por quê? Eu permiti também viver o que Ele tinha para mim dentro do processo. É algo muito forte. Quando eu comecei essa medicação, tinha dias que eu precisava ficar deitada, né? 1 dia, 2 dias depois. E depois eu ia trabalhar. Sabe? Porque uma coisa que Deus falou pra mim, ninguém vai te ver abatida no teu processo. Eu me arrumava, eu ia assim, eu mantive a minha autoestima. Quando eu soube que eu ia ficar careca, eu fui pra São Paulo, comprei uma front lace lá em São Paulo, com aquelas perucas bem modernas, que você não fala que é peruca de jeito nenhum. Ninguém, eu ia trabalhar, o povo nem sabia que eu tava passando. E foi uma coisa interessante, Zé Neto, quando eu coloquei a lace, eu fui pregar numa igreja lá em Foz, a minha igreja tem mais de 1000 membros, né? Certo. Numa tarde da bênção. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu estava com a peruca, eu falei assim, ninguém vai me ver careca. Eu tinha uma vaidade, sabe? Eu falei, ninguém vai me ver careca. E eu lá ministrando sobre processos, sobre vales, sobre o vento na vida do cristão. O Espírito Santo falou, tira a peruca. Estava carequinha. Eu falei, não, Jesus, eu não vou tirar minha peruca. E o Senhor falou, queimava no meu coração, tira a peruca. Gente, quando eu tirei aquela igreja lotada, eu falei, sabe o que é o vento na vida de uma pessoa? Tirei a peruca. Falei, esse é meu vento. Eu sei que Deus tomou a igreja, aquele povo chorava e glorificava. E Deus me tomou numa unção, naquele púlpito, que eu senti a glória descendo na igreja, sabe? Foi muito tremendo, por causa da obediência. Isso é o segredo.
Se você quer atrair o coração de Deus para a tua vida, Retidão. independente do que você esteja passando, atrai o coração de Deus para você. E como faz isso, Daniele, atrair o coração de Deus? Retidão e obediência. Retidão e obediência. É tremendo, gente. Eu falo que existe uma mulher antes desse processo e existe uma outra mulher. Eu falo que eu morri no processo. Sim. Eu morri e renasci das cinzas. Porque além de passar a medicação pesada, e eu lembro que o Espírito Santo do Senhor ia falando comigo, não se cale, não se esconda. Porque quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, a gente quer se esconder. A gente fica envergonhado, fala, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Que eu estava em pecado? Que eu fiz algo que desagradou a Deus? Aí o Senhor falava comigo, não se esconda, porque tem pessoas passando por coisas piores do que você e elas precisam ouvir o que você tem para falar. E eu comecei a pregar. Comecei a dar força para pessoas que eu nem imaginava. Comecei a gravar vídeos no Instagram, sabe? E tirando lenço e falando sobre o processo. Teve um dia que eu recebi de mais de 800 mensagens. Dani, que forte a tua história, minha mãe passou por isso, meu pai passou por isso, eu estou passando por isso, pessoas da minha juventude, eu estou no pâncreas, estou tratando, minha irmã teve na mama também. Gente, cada história, ou às vezes até outros tipos de história, outras enfermidades, nossa, você me inspira. Como você está passando por isso com um sorriso no rosto, né? Com essa força. Menina, como você é forte. Eu falei, eu não sou forte. Eu decidi andar na força de Deus e não na minha força. Porque quando você se esvazia de você, do seu eu, para viver na força de Deus, não tem nada que vai te deixar prostrado. E é isso que eu vim ministrar hoje. Foram deu um ano de tratamento. Quando chegou no final do ano, o tumor de 10 centímetros, ele foi para 4 centímetros. Ele reduziu 6 centímetros. E no dia 13 de dezembro do ano passado, eu fiz a cirurgia. Eu retirei toda a mama direita e esvaziei a axila. Foi terrível. Porque as pessoas que começaram comigo o processo, que estavam todas preocupadas, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não terminaram comigo o processo. Às vezes você pensa que vai poder contar com certas pessoas no teu dia mal e você não vai poder contar. Tem pessoas que vão te abandonar no dia que você mais precisar delas. Mas eu vim dizer para vocês que, independente, Deus nunca vai te abandonar. Eu vejo que as pessoas me abandonaram, mas Deus esteve comigo todos os dias no meu vale.